Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Mesa de Decisão. É um talk show de negócios feito por pessoas, né? O que nós queremos de fato saber é a história dessas pessoas e quando foi o momento que elas bateram na mesa e tomaram uma decisão para chegar aonde elas estão hoje. E hoje, gente, eu recebo uma pessoa que eu conheço mais ou menos há uns 3 anos, nos conhecemos num evento de networking e eu tive a oportunidade de prestar serviço para a empresa ao qual ele é diretor e ainda tenho. Me orgulho muito disso porque eu aprendo mais com eles acham que aprendem comigo. E na realidade é uma pessoa que tem um perfil muito peculiar, porque é um excelente executor. E nós estamos hoje aqui com o diretor da Anita Alimentos, Paulo Pinto. Paulo, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Lara. Prazer estar aqui com você, bater um papo gostoso, né, sobre decisões aí. A gente tem bastante coisa para contar e falar. Super obrigado pelo convite. O Paulo tem história, gente. E assim, Paulo, eu sei que você é o rei dos podcasts da Também, Anita. né? Porque o Paulo manda muito bem nos podcasts que a Anita Alimentos, para quem não conhece, né, a melhor farinha, eles fazem uns podcasts bem interessantes, institucionais, né, Paulo? Então, exatamente. Agora... Você vê que tem umas surpresas na carreira que nunca imaginei que ia fazer podcast, né? Como puxar ali com as pessoas. E a gente tem um programa para falar um pouco da cultura e dos planos estratégicos da empresa, na Anita, né? Então, eu acho que é bastante bacana isso. Excelente, eu vou querer saber mais, mas antes, a primeira pergunta que não quer calar. Quem é Paulo Pinto? Me conte um pouquinho dessa história. Bom, vamos lá então, né? Estou aqui na Anita há 8 anos já, trabalhando. A Anita Alimentos, uma indústria importante aqui de Santos, toda focada no ecossistema de panificação. Eu lidero a parte financeira da empresa. E sempre trabalhei no mundo de alimentos, né? Então, sempre na parte financeira e nas indústrias de alimentos. Então, tenho uma carreira bastante longa aí de indústria na parte financeira e acabei parando aqui na Anita, que é uma empresa super maravilhosa. Você não é de Santos, né? Eu não sou de Santos, eu fico aqui, aí tem um esforço pessoal, né? Fico aqui durante a semana, final de semana vou para minha casa em Curitiba, moro com a minha família lá, né? Esses também são os desafios que a carreira vai te impondo, né? Sim. De você tomar as decisões e buscar os objetivos que você quer como profissional. Então a gente faz isso aqui, estou há 8 anos, estou bem, né? A família é maravilhosa, a empresa é muito boa, então estamos aí. Que bacana. E Paulo, você sempre atuou no ramo alimentício, é uma coincidência ou você já queria isso? Como é que foi? É uma coincidência, né? Eu comecei a trabalhar cedo, né, numa indústria de alimentos, depois fiquei muito tempo nessa indústria, fiquei quase 25 anos numa empresa, depois fui para outra indústria de alimentos e quando eu estava procurando o mercado, casou de vir a Anita também, né? Outra indústria de alimentos, mas cada indústria com a sua peculiaridade, com seus segmentos, com seus produtos, né? Apesar de ser indústria de alimentos, mas eu gosto de trabalhar nessa indústria, né? Eu acho que você produzir um produto que você está alimentando as pessoas sempre é gratificante. Sim, né? É mais o Brasil, né? Que é tem mais uma o Brasil, uma commodities. cultura bastante grande, então foi por acaso, assim, não foi nada assim pensado. Vou trilhar uma carreira dessa forma. Sim, é que o currículo, né? Uma o currículo vai puxando, né? Vai puxando. Né? Hoje é farinha, né? Anteriormente, quais foram os produtos? Anteriormente eram produtos congelados e processados. Né? Basicamente produtos congelados à base de animal, né? Suínos, frangos, mas eram produtos congelados. Então, hoje... Mas apesar que a gente fala sempre, né? O produto congelado é você transformar o produto... soja, milho num animal, né? E hoje a gente transforma trigo, né? Então, assim, acho que essa é a beleza, né? E aí, no caso, você foi trilhando essa carreira, enfim, ainda que sejam ramos diferentes, mas o mercado é o mesmo, a indústria é a mesma de alimentos. Qual é a peculiaridade desse mercado, especialmente? Olha, o mercado de alimentos é um mercado que você tem que ter muito cuidado, né? Em administrar a segurança alimentar, vamos chamar assim. Né? Então você tem que ter muita qualidade nas empresas que você trabalha. Então, assim, sempre o primor é qualidade, porque você está lidando com uma alimentação das pessoas. Né? Então você tem que ter esse olhar diferente.
porque esse alimento ele pode ser bom, mas pode ser ruim, né? Então você tem que ter um cuidado todo especial, e eu acho que quando você trabalha com alimentação, o seu mindset de qualidade ele tem que ser muito diferenciado. E o Brasil é sério nisso, né, Paulo? Nós sabemos o que é o custo do Brasil, a questão econômica, a questão de logística, mas no que tange a vigilância, eu vejo que o Brasil leva isso muito a sério, né? É muito a sério, assim, a gente tem um rigor da legislação muito importante, a gente tem grandes indústrias no Brasil, produzem produtos com qualidade, tem bastante competitividade, tanto que nós somos um dos grandes exportadores, né, de alimentação, de commodities para o mundo. Então é uma área de negócio que realmente é tratada muito a sério, né? E a diversidade de alimentação que o brasileiro tem, ela é muito diferente do resto do mundo, né? Então geralmente quando os estrangeiros vêm para cá, eles olham a fartura de alimentos que o brasileiro tem, né? Sim, e aí, estando na Anitta, farinha, come muita pizza, come muita massa. Não tem jeito, assim, a gente entra na empresa, quando a gente está fora a gente acha que o mundo de panificação é muito simples, mas é um universo muito grande. É fascinante. É fascinante, é um ecossistema bastante grande, que a gente não conhece quando está fora, mas você está lá na empresa e sempre sai, né? Uma pizza, um pãozinho, né? Então é muito bom. Muito bom. E o Sul também, você mora em Curitiba, tem uma tradição mais italiana, né? Exatamente. Você leva isso para dentro da sua casa, eu imagino também. E assim, o próprio clima, né? Você já come um pouco mais, é mais frio, né? Então, para quem trabalha em indústria de alimento tem que se cuidar, porque senão realmente, vamos chamar assim, engorda, né? Porque tem comida quase todo dia, né? Se bem que o friozinho queima mais caloria, mas você vai repondo. Vai né, repondo, vai repondo. Agora, você tinha cargos de diretoria, como você tem hoje na Anitta, nas empresas anteriores? Nas empresas anteriores eu tinha uma posição que a gente chamava de gerente executivo, que é um cargo muito similar a um diretor, né? Então, assim, é um cargo, já um gerente sênior, né? Mas eu comecei bem de baixo, né? Comecei no arquivo, arquivando papel, né, arquivando as notas fiscais e fui trilhando minha carreira, né? Então, assim, isso foi uma conquista de bastante tempo, né? E foi pensado, Paulo? Você sabia, bom, um dia eu quero, de fato, no mundo corporativo, chegar a um alto cargo, ou as coisas foram acontecendo de forma aleatória? Quando você começa a trabalhar, né, você é jovem, 18, 19 anos, você tem aquele sonho, né, de crescer, de ser um supervisor, um coordenador, um gerente, né? Então eu quando tinha lá meus 19 anos, eu tinha montado um plano, né? Mas um plano assim muito macro, né? Falando assim, eu quero em 5 anos ser supervisor, eu quero em 10 anos ser um coordenador, um chefe de departamento, que na época tinha esse cargo, e com 15 anos de empresa, talvez ser um gerente, né? Mas eu não tinha um plano, né? Eu tinha uma ideia do que eu gostaria de ser, mas eu não tinha um plano, vou fazer isso, vou fazer o A, vou fazer o B e tal. E as coisas vão acontecendo na sua vida, né? Eu acho que um ponto importante para mim foi que eu nunca deixei as oportunidades passarem, né? E acho que a primeira oportunidade que veio para ser um executivo, eu tinha que sair da minha cidade, né? Então eu morava em Toledo, no Paraná, no interior de Toledo. Eu participei de um processo e a posição gerencial era para Paranaguá. E eu nunca tinha saído de Toledo, né? Eu era solteiro e assim, como você sai, que decisão que você sai, morar só... anos? Eu tinha 23 anos. Novo, hein? Novo, você vai assumir uma posição de liderança, você nunca foi líder, você vai para uma cidade diferente que você não conhece, conhecer pessoas diferentes, numa posição de liderança e novo, né? Então assim, e liderança você tem que mostrar credibilidade. Então, talvez ali foi as primeiras decisões que eu fui tomando, que foi construindo essa carreira, né? Que são as decisões que você vai tomando. Mas ela foi acontecendo, não por acaso, tinha algo pensado, mas eu também fui aproveitando ali as oportunidades que eu fui verificando e trilhando. Sua formação, Paulo? Sou contador de formação, né? Fiz contabilidade, gosto muito da parte contábil. Mas estudei bastante, né? Assim, fiz contabilidade, depois fiz pós-graduação, já tenho 4 MBAs na carreira, né? Então, assim, outra coisa que nunca deixei de estudar, cada 4 anos fazendo curso, então nunca me deixei de atualizar, que eu acho que é importante para você movimentar a carreira, né? Ainda estuda, né, Paulo? Ainda estudo bastante, né? Sempre estudando. Muito bom.
Bom, então você trilhando o seu caminho no ramo alimentício, indo de empresa a empresa, e aí você chega aqui. E vem de Curitiba, fica uma semana aqui e volta para Curitiba. A cultura é bem diferente. A gente fala de um Brasil, mas é como se tivéssemos 5 países dentro, né? Porque a região sul é diferente do sudeste, norte, centro-oeste, nordeste. Você percebe essa diferença no dia a dia? Ah, tem muita diferença, né? Eu falo assim, aqui você tem que aprender até a chamar o pão diferente, né, Lara? A média? É, a média, né? Então, assim, eu já morei em São Paulo, trabalhei em São Paulo, e quando você mora em São Paulo, a média é o cafezinho com leite, né? Que você tá ali, né? Então, aqui você já tem que aprender alguns traços culturais, né? Pão de cará? Pão de cará também, não conhecia, né? O pão de cará, maravilhoso, uma cultura aqui muito forte de Santos. Eu nasci no interior do estado do Paraná, trabalhei bastante tempo na capital de São Paulo, trabalhei em Santos, moro em Curitiba. A cultura mesmo de Curitiba é muito diferente da cultura do interior do estado do Paraná. Então, assim, a cultura, ela é um fator que você vai vendo as diferenças, mas aí vem aquela questão de você também se adaptar, né? Então, você conhecer aqui a cultura regional, como as pessoas trabalham, como que elas gostam de trabalhar, o que a cidade oferece, e você também entrar nessa participação, né? Então, acho que um dos grandes trabalhos de um executivo também é você se adaptar às culturas, porque cada empresa que você vai, por mais que ela seja uma indústria de alimentos, ela vai ter o seu jeito de ser, a sua cultura, a sua forma de fazer negócio, né? Então você tem que também aprender um pouco e também contribuir com aquilo que você traz de experiência. Exato, essa capacidade de adaptação, de flexibilidade, né? Mas assim, você como diretor de uma grande indústria, no seu ponto de vista, o que é a cultura de uma organização? Olha, a cultura aquele modus operandi que não está escrito, né? Vamos chamar assim. Numa empresa a gente tem lá os procedimentos, as políticas, como segue, mas a cultura é a forma como você age, como você compartilha as decisões, né? Então você pode ter culturas que o comando é muito centralizado na alta direção da empresa, muitas vezes no dono, nos diretores. E tem empresas que a cultura, o processo de decisão já está mais compartilhado, né? Então, o que eu falo, a cultura ela é aquela coisa muitas vezes invisível, né? Que ela pode ajudar muito, mas pode atrapalhar muito, né? Então, é muito como que a empresa opera o seu dia a dia, né? Então, se a gente está falando que aqui em Santos a gente tem o pão de cará, é uma cultura daqui de Santos. Exato. Lá em Curitiba não tem isso. Então, essas são as diferenças, né? E você tem que trabalhar para sempre desenvolver essa cultura, né? Então, assim, a cultura das empresas ela está mudando. Então, na década de 80 era uma forma de trabalhar, o diretor, principalmente os diretores, eram vistos de uma forma, né? Então, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, um diretor ficava trancado numa sala, tinha secretária, era inacessível. Hoje não existe mais esse mundo, né? Hoje eu, como diretor, sento junto com todos os demais funcionários. Não tenho secretária, não tenho uma sala reservada para mim. As pessoas, quando querem falar comigo, elas me acessam via WhatsApp, via Teams, elas vão na minha mesa, marcam reuniões comigo. Então, isso já é uma grande diferença. Quando eu comecei a trabalhar, para você ter acesso a um diretor era quase algo inimaginável, né? Então, é essa cultura que vem, vamos chamar assim, evoluindo dentro das empresas. Verdade, Paulo, como mudou, né? Você falando aqui, eu estou pensando, era 4 paredes, fechado, não tinha acesso, né? Você também muitas vezes tinha que tomar decisões que não eram compartilhadas e o risco era muito maior, né? Hoje eu vejo muito mais coletividade, o C-level, né? Que nada mais é do que o diretor pensando junto com o CEO. Então a coisa de fato mudou muito porque o mundo mudou, né? A globalização, os desafios são outros. E para quem quer chegar nesse topo, porque assim, o caminho é árduo, né? É dedicação, é trabalho, mas o que você diria? Porque eu vejo que tem muitos jovens que buscam por carreira corporativa, principalmente quem estuda em boas universidades. Entenda, tem universidades e universidades, tem muita gente que forma-se para atender uma necessidade de uma empresa, seja na operação, seja no nível tático. Agora, um nível mais estratégico, eu vejo que é uma mentalidade mais
de quem sai de uma boa universidade, porque eles já saem para os programas de trainee. Mas entenda, ainda que a gente esteja, né, eu esteja falando aqui o 1, 2, 3, a coisa não é tão simples assim. Então, que dica que você daria para quem está nos ouvindo e que pleiteia aí uma carreira no mundo corporativo? Eu acho que a jornada é grande, né? Então, assim, eu vejo os jovens de hoje têm muitas vezes muita ansiedade, né? Se eu falar para um jovem hoje que em 5 anos ele vai ser supervisor, em mais 10 ele vai falar, nossa, mas é muito tempo Muito isso, tempo. né? Mas a jornada é grande, né? Então, assim, o que eu falo, o mundo acadêmico é um mundo, eu acho que você tem que se formar bem, estudar bem. Por mais que você não esteja numa faculdade renomada, você faz o teu estudo, né? Você faz aquele teu conhecimento. Dentro da empresa, o jogo é diferente, né? Eu falo assim, muitas vezes a boa universidade, ela ajuda a abrir portas para a empresa. A pessoa pega um currículo, tem um bom currículo, mas o jogo dentro da empresa, ele muda. Ele muda por quê? Porque o mundo corporativo, você precisa ter comunicação e muita iniciativa. Então, se você não tem esse lado de comunicação, iniciativa, de fazer as coisas acontecerem, você acaba não aparecendo muito, né? Então, você tem que ter uma estratégia ali, mas a sua capacidade de execução, de entrega de objetivos, porque quando você está no mundo corporativo, você está correndo atrás de algum objetivo estratégico que a empresa fez. Então, a capacidade de execução, você ter muita iniciativa, não se esconder atrás dos problemas, né? Dar a cara para bater, acho que é um dos caminhos que te ajuda dentro da empresa. Mas eu acho que no mundo você tem que sair da zona de conforto, né? Então, na minha carreira foi um pouco assim, né? Então, eu nasci no interior do Paraná, mas com 23 anos eu tive que mudar. E o engraçado é que quando eu mudei para essa empresa, 4 meses depois o meu gestor chegou e falou, Paulo, ele chegou lá, ele me ligou falando que ia lá, eu falei, ixi, cara, tô 3 meses aqui, já vai dar problema, né? Rua. Ele chegou lá e falou, Paulo, eu preciso que você vá para Campinas. Abriu uma oportunidade lá e eu preciso que você vá para Campinas, né? E eu falei, nossa, eu preciso pensar. Ele falou, não, fica tranquilo, a gente vai almoçar e depois do almoço a gente conversa e você decide, né? Então, assim, você tem que estar preparado para esse tipo de mudança, você tem que ter flexibilidade, porque muitas vezes a cidade que você está, claro que você está num grande centro é uma coisa, mas muitas vezes está no interior, você vai ter que se movimentar, né, para você crescer. E aceitar as oportunidades, né? Então, assim, ele falou comigo 11 horas da manhã, 2 horas estava decidido, vou para Campinas. E um mês depois eu estava lá em Campinas, né? Então, você tem que ter um pouco essa... Gera aquela dúvida, né? Será que eu estou preparado, não estou preparado? E acho que outra coisa, né? A gente nunca vai estar 100% preparado. Sim, né? Então, sempre vai dar aquele friozinho na barriga, e o friozinho na barriga é até bom, né? Ele é até bom que ele faz você se movimentar, né? Ele não faz assim, eu já estou tranquilo aqui. Você nunca está tranquilo numa posição, em qualquer posição, ainda mais em uma posição de direção, né? Você nunca vai estar tranquilo, sempre vão aparecer situações que te demandem coisas diferentes. Então, eu diria assim que uma dica importante é ter uma boa formação, né? Buscar conhecimento. Hoje o conhecimento está muito universal, né? Mas muita iniciativa. Né? Encarar os problemas de frente e ter flexibilidade. Se você não tiver flexibilidade, você vai empacar em várias etapas, talvez. Não é certo, né? Mas assim, você tendo um pouco de flexibilidade, de muitas vezes mudar de cidade, encarar coisas diferentes, ele te abre um universo bastante importante. Muito bom. Você falou comunicação, iniciativa e flexibilidade. Então, você que está aqui nos assistindo, anote aí. Desenvolva a sua comunicação, tenha iniciativa e seja flexível. E eu vejo 3 características comportamentais que não está fácil de encontrar hoje. Porque a comunicação implica em leitura escrita. As pessoas estão lendo menos, escrevendo menos, e não é uma crítica, é um dado. Esses dias eu estava assistindo um programa na TV dizendo sobre a diferença entre escrever e digitar, quando a gente fala acerca do cérebro. A memória para quem escreve é muito maior do que para quem digita, porque acessam outras áreas do cérebro. Fantástico. Isso eu já sabia, mas só validou ali na informação. Eu falei, opa, então é isso mesmo, eu adoro escrever. Aí você traz sobre a iniciativa, mesma coisa. A iniciativa está muito vinculada à capacidade de agir, à proatividade. E aí, Paulo, tem uma geração
que fica um pouco, digamos, em cima do muro. Eu não estou aqui culpabilizando gerações, eu acho que é natural do processo de desenvolvimento, inclusive da sociedade, e por fim a flexibilidade. Nós também falamos de uma geração mais jovem que não tem muito jogo de cintura, porque não precisa mais esperar. Na nossa época, quando éramos jovens, né, Paulo, as coisas não estavam na palma da mão, como estão hoje no celular. Você queria alguma coisa, você tinha que comprar, não era pedir, chegar em casa, não tinha essa mordomia, né? Não tinha carro, era busão, né? Não tinha biblioteca, você não tinha o Google. Como que essa geração que está entrando no mundo corporativo, ela vai conseguir contornar, digamos, competências que ela não necessariamente traz para dentro? A empresa está virando escola? Eu acho que sim, né? A empresa ela ajuda muito, né? Por exemplo, na Anitta a gente tem um grupo de trabalho que a gente fala os jovens talentos, né? E a gente coloca desafio para esses jovens para ajudar a pensar como que eles podem melhorar a empresa. Então hoje é muito diferente, né? E você falou da forma de digitação, né? Mas hoje a IA também está trazendo um elemento que ela vai te deixar um pouco mais preguiçoso, porque muitas vezes você quer escrever um texto, você vai lá e pede para a IA e ela escreve esse texto, né? Então sim, acho que tem um grande desafio, tanto nas escolas, né? Quando eu me formei a gente fazia muitas coisas na mão, você tinha que fazer tudo na mão, hoje o computador faz, né? Mas eu acho que dentro das empresas você tem que buscar trabalhar esses aspectos, né? Então assim, você se expor mais, você aproveitar as oportunidades. Então você está numa reunião, você está num grupo de trabalho, você aproveitar essa oportunidade para se expor, fazer perguntas, entender mais a fundo, né? E aí já vem a iniciativa, né? De você estar ali com iniciativa de fazer. Então de alguma forma você tem que gerar essas competências, porque a competência ela não pode ficar atrás de um computador, né? É claro que você tem aquelas profissões, muitas vezes, de programadores, mas até um programador ele tem que entender de negócio, ele tem que saber o que a empresa faz, porque senão ele vai programar errado, né? Então, acho que é aproveitar as oportunidades que a empresa te dá e situações que você pode entrar em grupos de trabalho, em grupos de trabalhos de outras áreas, para aprender coisas diferentes, para você exercitar um pouco essa questão da comunicação, né? Eu sei que o jovem hoje gosta muito de comunicar pelo WhatsApp, a gente não usa mais o telefone, as empresas estão se adaptando a isso, mas a comunicação, a boa conversa, ela não vai acabar. Então isso são competências essenciais, principalmente quando você sai de uma parte da tua carreira mais técnica para uma gerencial, né? Então quando você vai para o mundo gerencial, a comunicação, essas habilidades, elas vão te exigir muito mais tempo de você se dedicar, né? Porque o diretor ele não vai ficar atrás de uma mesa o dia inteiro. Então você tem que ter essa habilidade que é fundamental. Exato. Então, ouvindo o Paulo aqui, se você quer de fato se desenvolver na carreira corporativa, é como se você fosse um mentor. E aí eu vou falar um pouquinho de liderança, porque a minha atuação na Anitta Alimentos é justamente nas academias de liderança. O líder, nesse ponto, é extremamente importante, né, Paulo? Porque esse jovem, ele não vem com essa expertise e talvez ele nem saiba que ele vá precisar delas. Mas nada como um bom líder para mentorar, ou seja, liderar esse colaborador jovem. O que você pensa disso? Exatamente. Assim, eu tive uma sorte na minha carreira que eu sempre tive ótimos gestores, né? Porque quando eu fui promovido para supervisor, eu também não entendia direito o que era, o que eu vou fazer aqui como gestor, como eu tenho que falar, como é que eu tenho que falar, né? E tal. E o mundo evoluiu muito, né? As pessoas são muito diferentes, né? Então você ter um bom gestor ou você ter lideranças da empresa que você possa se espelhar, eu diria assim que é fundamental. Então acho que E o líder ele tem que se desenvolver todo ano, né? Não existe assim, eu tenho já 20 anos em posições de liderança e eu estou a cada ano me desenvolvendo, leituras de livro, participando de palestras, participando de treinamentos. Então é um desenvolvimento contínuo, porque a forma de trabalhar mudou muito. A liderança que você tinha há 20 anos atrás, ela é totalmente diferente de hoje, né? Hoje as pessoas querem participar, querem ter a sua opinião. Imagine se você está numa reunião e você não quer escutar as opiniões dos outros. As pessoas querem falar, elas querem criticar, vamos chamar crítica construtiva. Muitas vezes você nem toma as decisões. No passado quem tomava a decisão era o gestor,
Hoje não é mais assim, né? Hoje as coisas estão acontecendo, as pessoas embaixo, né, estão tomando decisões, estão fazendo as coisas acontecer e você está alinhando muito o contexto do que precisa fazer. Então é mais alinhar o contexto daquilo que precisa fazer do que o como fazer. Isso. Mas aí tem gestores que eles querem muitas vezes definir exatamente como que deve ser feita a atividade. E as pessoas que estão hoje no mercado de trabalho, elas têm muitas competências que muitas vezes você não tem. Exato, principalmente tecnológicas, né? Principalmente Se tecnológicas, né? Então eu vejo na Anitta, hoje eu lidero várias áreas, né? Eu lidero jurídico, controladoria, recursos humanos, área de tecnologia. Todas as pessoas que trabalham comigo são muito melhores naquele tema do que eu, né? Vamos chamar assim, eu tenho especialistas em tecnologia, eu tenho especialistas na área jurídica, em área de RH. O meu papel como diretor é alinhar o contexto da estratégia para que aquilo lá aconteça. Excelente. Né? Se eu for lá falar para eles, não, tem que fazer assim, tem que fazer assado, eu vou tirar a mente brilhante que eles têm ali de criatividade, né? Só que isso muitas vezes gera desconforto no gestor, porque as coisas estão acontecendo numa velocidade e muitas vezes dá a impressão assim, nossa, eu estou perdendo o controle, né? Mas fiquem tranquilos, porque com o alinhamento com essas pessoas, quando tiver algum problema, o seu time vai saber reportar para você. Exato. Ele vai saber reportar, olha, está acontecendo isso, estamos atrasados aqui, como que você pode ajudar? E você como líder vai para contribuir, não para tomar decisões, né? Você vai contribuir com o time para que também o time busque as soluções. Então, acho que a liderança mandou, né? Então, aquela questão de quem manda e tem um monte de gente que obedece, hoje já não existe mais, né? Esse estilo de liderança foi no passado. Isso, porque as pessoas se desmotivam quando elas não são desafiadas, né? Fala-se muito de desmotivação como algo do outro, mas hoje eu gravei um vídeo justamente, o tema era esse, é clareza e motivação. Qual é a relação? Quando o líder não dá clareza sobre o que de fato se espera, né? Como pode ser feito, a pessoa se desmotiva. A natureza, talvez de grande parte dos líderes brasileiros hoje, não sei se são brasileiros, mas é assim, é ter um pouco do poder e a centralização, né? Por que a centralização, ela te dá um pouco talvez mais de segurança, né? Ela te dá um pouco mais de segurança porque você está acompanhando exatamente o que está acontecendo, você tem todas as decisões ali, mas hoje existe uma mão de obra, esses jovens muito talentosos, né? Não adianta você contratar um talento e você falar para ele o que ele tem que fazer. Como ele tem que fazer, né? Então você tem que deixar essa liberdade para ele atuar, para ele desenvolver. Eu sempre falo em algumas coisas assim, tem horas que eu monto um grupo de trabalhos lá na empresa e eu saio da sala, porque eu quero que eles busquem, eles vão trabalhar para desenvolver os projetos, né? Então, e sai coisas, sai trabalhos, que você olha depois e fala assim, gente do céu, que coisa maravilhosa, né? Você fala assim, eu acho que eu não teria competência para fazer isso, né? Então, acho que esse é o lado bom, né? Muitas vezes pode dar problema, vai dar problema. E o papel do gestor dentro de uma empresa, de um líder, também é resolver os problemas da empresa. Por isso que existe gestor, né? Você está ali para resolver os problemas e os problemas têm que ser encarados como oportunidades, né? Porque você vai trilhar um plano estratégico o plano estratégico não é uma linha reta. Ele vai ter percalços, né? Uma coisa dá certo, outra dá errado, né? Então, acho que esse é o desafio da liderança, né? E aí tem que gostar e tem que estimular as pessoas a... O trabalho não depende mais de você, líder, depende das pessoas. Acho que esse é o grande... Olha, gente, isso não é teoria, isso é prática, hein? Porque você vive isso e está trazendo isso pra gente. Que aula, Paulo. Agora, de fato, a liderança tem um desafio cada vez maior, porque a matéria-prima, digamos, né, entre aspas, do líder é gente. E se as pessoas mudam, você precisa adaptar o seu jeito de liderar. Quais são os maiores percalços de ser um diretor de uma grande empresa? Olha, eu tenho horas que eu falo assim, a gente está num projeto na Nícia tão grande lá, tem um monte de coisa acontecendo e as coisas estão... Acho que a gente muitas vezes nem para pensar, né? Eu sempre falo para o Cláudio, que é o nosso CEO, que talvez se a gente fosse pensar em tudo que a gente está fazendo, a gente até não colocaria tudo em prática, né? Então, eu acho que você tem que ter um pouco movido ao desafio, você vai saber que coisas vão dar certo, coisas vão dar errado, você tem que acreditar que o teu time tem capacidade de execução,
você tem que conversar muito para alinhar os objetivos têm que estar claros, aonde que a gente quer chegar, como que a gente vai fazer. O papel do líder também é buscar os recursos que a empresa precisa, né? Muitas vezes a gente está... não é mais cobrar o funcionário, né, da meta, a gente não cobra a meta em si, né? A gente tem que cobrar as ações que a gente vai fazer para chegar naquela meta, porque muitas vezes a gente fica cobrando a meta, vamos crescer vendas em tal lugar, vamos reduzir custo, tá, mas o que a gente está fazendo? Quais são os pilares para a gente... Então é cobrar um bom plano, né? Então é ajudar as equipes a construir um bom plano, a gente executa bem aquele plano e aí chega na meta, né? Mas ao mesmo tempo tem que encorajar as pessoas. Quando a gente coloca uma meta, muitas vezes as pessoas ficam, mas será que a gente vai chegar? Será que a gente não vai chegar? Né? Então também tem que ter um pouco do desafio e a empresa ela vai aprendendo através disso, né? Então eu acho que quando você está numa mesa de diretor, chegam vários problemas, uma grande parte dos problemas já chegam com solução, a equipe está resolvendo, né? Não é um negócio assim que você fica lá o dia inteiro vindo abacaxis e você entra em algum assunto, entra em outro, mas tem que confiar nas pessoas, tem que dar liberdade. Quando acontecer alguma coisa errada, respira fundo, né? Conversa com as pessoas, tenta pegar aquele modelo que deu errado e ter um aprendizado, né? Para que a equipe aprenda com ele. É importante, nas empresas a gente erra e erra muito. Sim. Né? Mas qual é o aprendizado? O que a gente poderia fazer de uma forma diferente na próxima vez? Exato. Né? Então, acho que tem que ter esse aprendizado. Então, acho que liderar hoje é muito complexo, né? As pessoas são muito diferentes. Né? Hoje você tem os jovens ali, 20 anos, depois você tem uma faixa etária de 25, 30, você já tem aquela pessoa que tem 20 anos de empresa. Né? Que quando esses jovens estão trabalhando agora, eles nem tinham nascido direito, né? Então, acho que é um desafio, mas tem que gostar, tem que estudar, tem que estar disposto a conversar com as pessoas, tem que ter equilíbrio, né, para você encarar os desafios, mas acho que é um mundo um pouco por aí. Sim. Quando a gente gosta do que faz e tem intenção, as coisas são mais fáceis, né, Paulo? O que você está trazendo aqui, além de toda essa visão bem estratégica, né, e profissional, eu acho que fala muito da sua boa intenção, de você gostar do que faz, de você estar encaixado, sabe? Aristóteles dizia que a felicidade é o daimonia, é o encaixe perfeito, é quando você sabe de fato onde está, que nada aperta, nada sobra. Eu vejo muito isso em você, que eu acho que é o que justifica inclusive o seu comportamento de um excelente executor, de você estar olhando para várias áreas, de você estimular as pessoas, de você ser a mão que afaga, mas também a mão que cobra. Eu acho isso bastante importante para uma liderança de resultado, né? A gente precisa, sim, olhar o outro, mas a liderança não pode ser algo tão romântico, né? Como muitas vezes se preza, porque o mercado é competitivo e uma indústria num país como o nosso, que é um país maravilhoso, mas existem os desafios para qualquer empresário, empreendedor no Brasil. O que você diria que no seu ramo seriam os desafios mais a serem observados, né? Eu, como diretor, preciso estar atento a quê em relação ao nosso país e mundo, né? Porque é um mercado internacional também. Assim, acaba passando várias coisas, né? Então, esse ano no Brasil, acho que um ponto de atenção para todas as empresas é a reforma tributária. É um processo longo, complexo, que vai mudar. Mas eu diria, o que está acelerando muito e que a gente está pensando muito é na transformação digital. Né? Eu acho que isso é uma questão que vem forte, e está aí para te ajudar. Então, assim, é como que você coloca uma empresa que está num mercado de uma indústria, um mercado mais tradicional, como você coloca tecnologia para que essa empresa tenha maior produtividade. Né? Então, eu diria assim, que um dos temas chaves, tem vários, né? Eu acho que sempre pensar em pessoas é um tema importante, pensar no bem-estar das pessoas também. A reforma tributária é um tema importante para 2026, mas eu acho que a transformação digital é um tema que não pode deixar de estar na agenda das empresas. É um processo importante de competitividade, não é fácil de fazer, não é uma bala de prata. Sim. Isso é uma jornada, são muitos anos trabalhando, tem que encontrar o equilíbrio, aquilo que faz sentido, né? Muitas vezes tem muito modismo no mercado, sim, mas o que faz sentido para o negócio.
Então eu diria assim que transformação digital é um tema que tem que estar na pauta, as empresas têm que estar discutindo, e claro, mão de obra, né? Assim, hoje o mercado tem uma escassez grande de mão de obra, mas eu vejo que as empresas também têm que formar, a gente tem que, eu vejo assim, contrata jovens, vai formando, e a hora que você vê aquele jovem já está um profissional muito sênior, né? Mas tecnologia acho que é um tema que tem que estar muito no centro das decisões hoje. Concordo plenamente. Isso assim, tanto no nosso trabalho como no nosso dia a dia, né? Como pessoa, né? Hoje a tecnologia ajuda muito, a inteligência artificial também. Um colaborador que está nos ouvindo, porque assim, eu estou ouvindo isso de um diretor. Então, isso está dentro de um planejamento estratégico, uma pauta estratégica. Eu, como colaborador, independentemente da Anitta, né? Porque isso está na cultura de vocês estão trazendo essas informações, mas como é que eu posso me preparar? Porque eu sei que essa demanda vai vir de cima para baixo, mas eu também não vou querer esperar. Então, como colaborador, o que eu poderia fazer? Eu acho que é se preparar, né? Então, assim, a empresa ela vai aportar muitas vezes conhecimento, mas hoje você pode fazer várias coisas, né? Se você pegar cursinhos, por exemplo, vamos falar em informações de gestão, né? Hoje as empresas usam bastante Excel, usam Power BI. Ah, mas eu não tenho um bom conhecimento. Hoje tem uma série de cursos no YouTube que vão te ajudar a aprender. Então imagine você chegar numa empresa, para o teu gestor, e fazer uma planilha mais automatizada, fazer um dashboard de um BI, de algum indicador, que ele vai olhar aquilo lá e falar assim, nossa, muito diferente. Então o que eu falo, a iniciativa que eu falei lá atrás, ela reflete nesse ponto, né, de você não ficar esperando, né, e muitas vezes o teu gestor não pediu. Acho que esse é para mim uma outra dica super importante. Não faça na empresa somente aquilo que o teu gestor espera que você faça. Né? Surpreenda. Né? Surpreenda, faça coisas além. Então, muitas vezes ele está fazendo uma planilha lá, que você poderia fazer, fala para ele, deixa eu fazer essa planilha. Vai lá e melhora essa planilha, automatiza, cria coisas diferentes. Ele vai começar a ter um olhar muito diferente para isso. Se você não tem o conhecimento, busca o conhecimento. E você não precisa ter recursos financeiros hoje, porque hoje o mundo de YouTube, de tecnologia, você vai aprendendo naturalmente. E muitas vezes até uma própria inteligência artificial, que você fala com elas com linguagem natural, ela vai te ensinar. Né? Então eu acho que assim, se você tiver iniciativa, mas também a iniciativa você tem que ter foco. Né? O foco também é um elemento importante para você não sair ali tentando fazer várias coisas e nada sai perfeito. Porque é muita informação, né? Muita novidade. É muita novidade, é muita informação. Hoje você, acho que talvez seja a grande diferença, né? No passado você lia um jornal, né? Hoje... é verdade. Né? Você entrava aqui sempre no mundo financeiro, a gente olhava mais Gazeta, né? Hoje o mundo de informação é muito grande. Então, o que eu vou ler durante o dia? Né? Então você tem que colocar esse foco também, mas eu acho que a iniciativa, buscar conhecimento, fazer além do que é pedido, eu acho que assim encanta, porque quando você vê uma pessoa entregando coisas muito além, né? Ah, mas a empresa não me pediu, cara, não leva isso em consideração, faz a mais, né? Faz muito além do que o cargo te exige. Acho que esse é um segredo bom também. Excelente, não é sobre a empresa, né? É sobre você, para que você seja válido, né, para o contexto. E você não está fazendo isso para a empresa, está fazendo para você. Para você. Né? Quando você, sei lá, sair da empresa, ninguém vai falar, não, mas deixa o teu conhecimento aqui. Exato. Né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. É o maior ativo que você pode ter, exatamente. Né? Que é o seu conhecimento que ninguém vai levar de você. Eu vou te perguntar o olhar do diretor sobre a IA, mas antes disso, quando você fala sobre as 1000 possibilidades, eu estou num grupo de WhatsApp que eu recebo jornal, revista do mundo inteiro, todos os dias. E aí eu abro, dá vontade de ver um monte de coisa, né? Mas eu só puxo a Veja, né? Que eu leio a Veja toda semana. Mas existe um fenômeno chamado Fear of Missing Out, que é o FOMO, ou Fear of Best Option, que é o FOBO, que é aquela ansiedade de você não saber qual você vai escolher em face do volume, e sabe o que isso gera? A inação. Então a pessoa, ela deixa de ler porque é tanta informação que ela não sabe por onde começar. É louco isso, né? Ao invés de ela ler mais por conta
do excesso é paradoxal. Ela lê menos porque é tanto que ela não sabe escolher, que é o que está acontecendo no jovem hoje. Antigamente era direito, medicina, hoje com tantas possibilidades ele não sabe escolher e ele não escolhe. Mas, voltando um pouquinho, ok, o colaborador está ligado ali que a IA já é uma constante na vida dele, logo a empresa vai precisar dessa expertise, vai lá, se coce e faz. Enquanto indústria ou mesmo empresa portuária, vocês são muito grandes, vocês têm orçamento, é claro, né? Existem limitações, mas vocês têm como investir num projeto de transformação digital. Como eu também atendo bastante os pequenos e médios, quando eu falo de empreendedorismo, e não necessariamente o que eu faço na Anitta, que é liderança, tem muito dono de empresa que ainda não acordou para a IA. Só para você ter uma ideia, eu participei há pouco tempo de uma call com alguns empresários e quando terminou a reunião, quem estava conduzindo disse, bom, gente, eu vou pegar então todas as anotações e eu passo para vocês. Eu falei, não, gente, já está aqui, porque eu usei inteligência artificial para gravar. E o pessoal, mas como tal? Eu falei, gente, tá aqui. E já mandei na mesma hora. Então, aonde eu quero chegar? Tem gente que não acordou para a inteligência artificial. E o que você tem para dizer para essas pessoas, Paulo? Eu acho que se a empresa não está debatendo esse tema e não tem um pouco de ansiedade, ela realmente já está um pouco atrasada, né? Ontem até na Anitta a gente está montando o nosso processo de inteligência artificial de gestão, a gente estava com alguns parceiros, né? E a gente conversava muito. Então eu acho que tem dois caminhos, né? As empresas que não estão pensando, né, que estão um pouco atrasadas, e as empresas que estão pensando, mas não sabem qual caminho escolher. Que também quando você começa a pensar, hoje é tanta tema de inteligência artificial, tantos fóruns, tantas palestras, que você fica assim, bom, por onde eu começo isso, né? E eu diria o seguinte, né? Comece simples. Eu acho que a primeira forma de um empresário usar, você está usando o Cloud, o ChatGPT, o Copilot, você está usando? Você já entrou lá para, nem que seja para fazer algumas perguntas, né? Jogar um texto lá e pedir para que ele faça um resumo. Testa, né? Testa aquilo ali. Começa a usar um pouco ali. E aí você vai começar a ver, nossa, esse processo vai ajudar. Então, eu acho que assim, nas empresas, por menor ou maior que a empresa seja, comece de forma simples. Queira resolver um problema, né? Pegue um problema que está afetando você, que você não tem produtividade, que é um problema anual. Invista naquilo ali. Por quê? Porque você vai investir pouco capital, né? Você vai aprender com o desenvolvimento do projeto. Se deu errado, você não perdeu muito capital. E se deu certo, você vai crescendo aos pouquinhos, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer algo muito grande e aí a gente acaba se complicando. Então, mesmo a Anitta sendo uma empresa grande, né, a gente tem que pensar grande, mas nos projetos a gente vai criando uma trilha. Inteligência artificial é uma jornada. Você vai ter que ir fazendo aos poucos, mas não deixe de começar. Eu acho que a grande mensagem é essa. Não deixe de começar. Adorei. Não deixe de começar e comece pelo simples, que é a forma mais inteligente. Né? Exatamente. Comece pelo simples que as coisas vão aprendendo. Então, o Paulo de hoje nada mais é fruto do que aquela batida na mesa quando você tomou a decisão de sair de Toledo aos 23 e ir para novos ares. É isso, Paulo? Eu acho que é isso. Eu acho que tem que ter coragem. Eu lembro muito bem naquele momento, eu era um analista pleno de controladoria, participei de um processo muito grande para virar supervisor, fui alçado para uma unidade, uma cidade que eu não conhecia, fiquei com bastante medo, né, da posição, da liderança, de você liderar pessoas, mas eu acho que tem o momento de você encarar esses objetivos. E dali para lá surgem muitas coisas que você tem que... Nunca pense que você não está preparado, né? Eu vejo muitas pessoas desistirem de posições. Ah, não estou preparado. Eu nunca pensei nisso, né? Eu sei que cada passo que você dá tem um desafio, mas você tem que correr atrás. Se você acha que não está preparado, você corre atrás e vai. Mas é assim que a gente constrói uma carreira. Assim, carreira de executivo, nada cai do céu. Você tem que trilhar e é uma jornada grande. Recadão, hein, gente? Paulo, só tenho a agradecer. Você deu uma aula aqui. Falou sobre inteligência artificial, sobre geração, falou sobre liderança, falou sobre as questões macroeconômicas, falou tanta coisa
que para você que está nos ouvindo, assistindo e quer seguir na carreira corporativa, eu assistiria de novo com caneta e papel só para anotar os insights, porque Paulo tem experiência, é por isso que está aqui conosco. Muito obrigada pela presença. Eu aproveito, vou te deixar uma lembrança, uma pequena lembrança, Paulo, com todo o meu carinho e gratidão pela sua presença e espero que você venha mais vezes aqui. Obrigado, Lara. Acho que a conversa foi ótima, né? Sempre muito bom falar das nossas experiências, né? Mas muito bom. Foi um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada e chegamos ao término de mais um episódio do Mesa de Decisão, que é um talk show de negócios feito por pessoas. E aguarde o próximo episódio.